Olá, bom dia. No ar mais um Boca no Trombone, seu espaço de consultorias jurídicas e opinião, aqui na nossa Band TV. Muito obrigado para você que nos prestigia sempre aos domingos, em consumir o nosso conteúdo nas várias áreas do direito, participar, claro, da nossa plataforma de contato já está aberta para a sua participação, encaminha a sua dúvida da área do direito da previdência, do direito do trabalho, do direito tributário, também temos direito imobiliário na edição de hoje, então vá participando, vá interagindo, tem o WhatsApp, também tem o nosso perfil nas redes sociais. Quem está conosco aqui nos estúdios, na área previdenciária, a doutora Natasha Bublitz, do BM Advogados, também o doutor Pedro Marcon, do Marcon Advogados, e a doutora Luciana Pereira da Costa, do Pereira da Costa Advogados. Mas não paramos por aí. Sim, temos muito mais conteúdo na edição de hoje. Vamos saber quais são? Tem um recado da FETAPERGS no informe sindical número 1 de hoje. Também chegam os petroleiros e as petroleiras com a participação do Sindipetro. Hoje é dia de trabalho e saúde para os trabalhadores da área da saúde e também as regras do direito imobiliário em mais uma edição do nosso Mundo Imobiliário. Todo esse conteúdo a partir de agora aqui no Boca no Trombone. Vamos começar? Primeiras dúvidas que chegam, a previdenciária, quem responde é a doutora Natasha Bublitz. Doutora, o Almir, quanto tempo demora depois que o juiz mandar implantar o benefício? Muito bom dia. Muito bom dia, doutor Solano, muito bom dia para a nossa audiência, muito bom dia para os colegas de bancada. Almir, bem pertinente a sua dúvida. A implantação do benefício normalmente demora até 30 dias depois da ordem judicial. Mas um ponto importante é, hoje em dia tem um projeto piloto tentando automatizar essa comunicação entre o judiciário e a SEAB do INSS, visando diminuir esse tempo para a implantação. Perfeito, obrigado doutora Natasha. A gente tem mais uma dúvida, ela é trabalhista, quem está com a gente é o doutor Pedro Marcon, do Marcon Advogados, do Alan, aqui da capital. Recebi uma advertência que foi justificada pela empresa por 3 fatos que ocorreram e que, ao meu ver, não foram motivos para tal. O problema é que esses fatos ocorreram no decorrer do ano, em datas bem distantes, e a chefia não havia me comunicado que estava cometendo faltas. Acumularam as faltas e aí me puniram. Tá certo isso? Doutor Pedro, bom dia, bem-vindo. Bom dia, doutor Solano, bom dia aos colegas de programa, a todos que nos assistem. Não, essa situação ela não está correta, tá? O empregador ele tem o direito de punir, de aplicar punições disciplinares aos seus empregados, desde que preencha o requisito da imediatidade. Então, assim que ocorrer a falta pelo empregado, tem que punir com advertência, suspensão ou a mais abrupta, que seria uma justa causa. Se essas punições, advertências, suspensões ou até a justa causa, ela for exagerada e ilegal, o empregado pode se ingressar com uma ação na Justiça do Trabalho pedindo a reversão dessas punições, da justa causa ou até das suspensões. Tá certo, obrigado doutor Pedro. A gente está recebendo a nossa especialista no direito tributário, ela que assina o quadro Minuto Tributário, a doutora Luciana Pereira da Costa. Doutora, com a reforma tributária, empresas buscam alternativas de monetizar créditos de ICMS. Seja bem-vindo, bom dia. Um bom dia, Solano, bom dia aos colegas de programa, bom dia à nossa audiência. E sim, é verdade, o receio dos contribuintes tem um fundamento, sim. O artigo 134 da DCT, ele prevê que a forma de ressarcimento e aproveitamento desses créditos vai ser conforme a lei vigente lá em 2032. E como sabemos, cada estado pode até lá alterar essa forma de aproveitamento e ressarcimento. Por isso, essa preocupação dos contribuintes em aproveitar, seja transformando isso em pagamento, em dinheiro, seja em ressarcimento através de compensação, através de compra de maquinário, enfim, realmente está acontecendo essa corrida e é com fundamento mesmo. Boa medida, né? Boa medida. Vamos para o espaço de opinião? Está chegando o primeiro, assinado agora pelos aposentados da FETAPERGS. Bom dia, doutor Solano, senhores telespectadores. Doutor Solano, parabéns pelo belo evento de comemoração dos 35 anos do programa Boca do Trombone. E contamos que os nossos aposentados e idosos tenham feito o exercício de cidadania e no último dia 6 tenham depositado o seu voto na urna e tenham feito uma boa escolha para que para os próximos 4 anos se tenha um gestor que apoie o nosso movimento
que dê apoio aos aposentados, às entidades, associações. E se o seu município não tem uma associação, incentive, que esse gestor incentive a criação de uma entidade de aposentados. Bem, gente, e ainda não bastasse, o aposentado é muito perseguido pelos golpistas. Então nós precisamos que se tenham políticas municipais e que ajude a associação a ter um setor de auxílio, de ajuda aos aposentados, principalmente os que são golpeados ou que tenham tentativa de golpe. Se façam orientações e reforce o coletivo jurídico para que tenham uma boa defesa e que tenham uma boa ajuda nesse sentido. Agora inventaram o golpe da foto, né? Ele entrega um presente, tira uma foto e essa foto passa a ser um documento que assina um consignado. Gente, vamos estar atentos, cuidado com os golpes e um bom fim de semana. Muito obrigado ao presidente José Pedro Kuhn da FETAPERX, agradecido aí pelas felicitações da nossa comemoração aí dos 35 anos. E para você aposentado, fique atento, fique ligado, não caia nesses golpes. Vamos com mais dúvidas? A doutora Natasha Bubli está hoje aqui conosco respondendo as dúvidas dos segurados e das seguradas. Doutora, o Alexandre lá de Canoas. Comecei no serviço militar com 18 anos. Hoje tenho 55 e não parei de trabalhar como CLT. Quando vou conseguir me aposentar, doutora? Olá, Alexandre. Pelo que colocas, hoje deve ter em torno de 37 anos de tempo de contribuição, um pouco mais, um pouco menos. É interessante fazer um planejamento previdenciário. Isso por quê? Para verificar se tu tem tempo militar, que tu mencionas no início, verificar se tem tempo especial, se tem algum outro período que pode ser computado para antecipar. Tu vai se enquadrar em uma das regras de transição. Então, dependendo de quando tu completaste o requisito, pode ser que implemente a do 50%, a do 100%, mas não tome essa decisão sem verificar os valores de cada benefício. Então, Alexandre, faça um planejamento previdenciário para ver qual das regras de transição será mais vantajosa no seu caso. Obrigado, doutora. A gente tem mais dúvidas? Sim, essa que chega aqui é do direito trabalhista. Doutor Pedro Marcon, nosso especialista, vai responder para o Mauro. Completo 3 anos de carteira assinada em dezembro. Só tive férias quando fiz 2 anos. Tenho direito a férias esse ano? Quer saber o Mauro, doutor? Bom dia, Mauro. Essa é uma pergunta muito frequente, tá? Como que funcionam as férias dos empregados? Tem que trabalhar 1 ano completo para o empregado ter o direito de usufruir 30 dias de férias. E elas devem ser usufruídas no ano subsequente de trabalho, então até completar o 2º ano de trabalho. E assim sucessivamente. Então, no seu caso, já que está completando o 3º ano de trabalho, tem sim o direito de tirar mais 30 dias de férias pelo 2º ano já trabalhado. Obrigado, doutor Pedro. A gente tem mais uma notícia aqui da área tributária. Hoje a gente recebe a nossa especialista, a doutora Luciana Pereira da Costa, sempre atualizadíssima aqui nos temas do direito dos tributos. Fundo Rural, doutora. Empresas contestam perda de mais de 20 bi e dizem que venceram subrogação. Como é que é esse caso? Esse caso parece a história sem fim, né? Porque ele vai para julgamento e muda, e a gente entendia que já estava praticamente definido e não está. Aconteceu que houve uma discussão se o voto do ministro Marco Aurélio, ele estava considerando os 2 pontos de discussão, que era a inconstitucionalidade e a questão da subrogação. O ministro Barroso entendeu que era melhor repautar o julgamento. E isso vai acontecer agora em outubro. Isso quer dizer o quê, em síntese? Quem está comprando de pessoa física, produtor rural, e não está fazendo a retenção do imposto, pode ser, vamos dizer assim, surpreendido com uma dívida ali na frente, porque tudo está novamente sendo pautado e a questão da subrogação também vai voltar à pauta, então a questão não é tão simples assim. Capítulos à frente, então. Sim. Muito bom. A gente segue com os doutores aqui. Dúvidas do direito tributário, do direito trabalhista, do direito previdenciário? Vá mandando, interaja com a gente. Tem a nossa plataforma de contato aí na tela. Ó. Tem o nosso WhatsApp e também o perfil das redes sociais. É o mesmo, pessoal. É o @programa Boca no Trombone, YouTube, Instagram e Facebook. Você nos encontra. Vem com a gente. Vamos para a quadra especial? Quer entender um pouquinho das regras do direito imobiliário? Então tá chegando a edição de hoje do nosso Mundo Imobiliário.
Bom dia, doutor Solano. O Fabiano nos mandou uma pergunta, perguntando como ele deve fazer para regularizar a situação do imóvel que em um divórcio ficou para ele. Ele comprou a parte da esposa, provavelmente. Fabiano, vai depender da forma como foi feito o teu divórcio. Se no teu divórcio ele realizado de forma judicial, já houve a divisão do patrimônio, vocês informaram a aquisição que esse imóvel ficaria 100% para ti, já houve a incidência dos impostos, o juiz vai expedir um formal que com esse documento no processo tu leva ao registro de imóveis e ele diretamente vai fazer a transferência da propriedade para ti. Se o teu divórcio foi feito de forma extrajudicial nos tabelionatos, o que acontece? O próprio tabelionato vai fazer uma escritura pública de compra e venda desta parte que tu está ficando com a integral propriedade. Vai ter a incidência dos impostos e tu, com essa escritura, tu leva a registro no cartório de imóveis competente. Um bom dia a todos, até a próxima. Muito grato, doutora Mariela Negrelli, a nossa especialista no direito imobiliário. Tem dúvida do direito imobiliário? Pode mandar. A doutora Mariela responde para vocês na sequência. Agora, a resposta é do direito da Previdência. E quem vai fazê-la é a doutora Natasha Bublitz, do BM Advogados. Doutora, o Kleber lá de Guaíba, tenho 54 anos e carteira assinada desde 1985. Sou deficiente auditivo. Posso pedir a aposentadoria por deficiência? Quer saber o Kleber? Kleber, tenho boas notícias. Pelo que tu colocas, a princípio tu já tem o tempo de contribuição necessário para a aposentadoria da pessoa com deficiência. Tudo depende da data do início dessa sua deficiência, a partir de que momento tu ficou com essa deficiência auditiva. Mas tem bons indícios de que tu já pode buscar essa aposentadoria. Outra boa notícia para o Kleber e nossos ouvintes é que pós-reforma da Previdência, a aposentadoria da pessoa com deficiência é uma das melhores regras de cálculo para a aposentadoria, para a obtenção do benefício previdenciário. Então, é interessante procurar um advogado especialista em direito previdenciário para que analise, no seu caso, a data de início da sua deficiência e se tu já tem ali os 33, né, ou os 25 anos, se for grave, necessários para buscar esse seu benefício. Certo, obrigado, doutora Natasha. A gente tem mais uma dúvida, ela é trabalhista. Doutor Pedro Marcon, nosso especialista, vai responder para o Wagner. Trabalhei 7 anos numa firma prestadora de serviço para o Estado, que faliu. Eu e alguns colegas ficamos sem salário, sem acerto e com a carteira trancada. Já faz 10 anos que ganhamos na justiça e não há pagamento. O que fazer, doutor Pedro? Bom dia, Wagner. Se a empresa não tem patrimônio para pagar durante a ação trabalhista, uma alternativa seria redirecionar essa execução para os sócios da empresa. Tá? Se esses sócios também não têm patrimônio, não conseguem pagar essa dívida trabalhista, uma outra possibilidade seria redirecionar essa cobrança para o Estado, já que quem foi o seu real empregador, quem assinou sua carteira foi essa empresa que acabou falindo, mas o senhor prestava serviço para o Estado. Mas para isso acontecer, o Estado tinha e teria que ter participado desde o início do processo com um pedido de responsabilidade subsidiária. Se o Estado está lá desde o início do processo e foi declarado responsável subsidiário, essa execução ela pode sim ser redirecionada ao Estado. Agora aí teria que ver o processo com calma para saber se é esse o caso ou não. Obrigado, doutor Pedro. A gente está recebendo a doutora Luciana Pereira da Costa, a nossa consultora da área do direito tributário, analisando questões, notícias aqui da área tributária. Desoneração, Congresso conclui votação e STF prorroga prazo para acordo, doutora. Sim, a desoneração teve uma discussão bastante longa, né? E ela vem onerar aí a folha de pagamento, reonerar, na verdade. A partir da definição da inconstitucionalidade pelo STF, foi então o PL, o 18447, aprovado agora em setembro e determina que a partir de 2025, sim, a gente terá a reoneração da folha de pagamento. Então, numa ação aí STF, governo, né, o legislativo aí teve que agir e implementar essa ação. Então, a partir do ano que vem já começa a ser 5%, gradativamente vai aumentando em 5% até alcançar os 20%, que é a alíquota normal.
Certo, obrigado, doutora. Os doutores seguem com a gente e você pode participar, pode interagir. Área previdenciária, área trabalhista, área tributária. Está na tela aí a nossa plataforma de contato para você se comunicar, seja pelo WhatsApp e também pelas redes sociais. Mais espaço de opinião? Temos mais um e ele é assinado pelo Sindipetro RS. Benzeno mata, e eu venho aqui para falar sobre a discussão que está ocorrendo nesse tema dessa substância carcinogênica. Atualmente estão em revisão a norma NR9 e NR15 e existe um risco muito grande de a classe trabalhadora sofrer um retrocesso histórico na questão de proteção a essa substância que causa câncer. O tema é extenso, mas eu gostaria de destacar 2 pontos principais. É o estabelecimento de um limite de exposição ocupacional, chamado LEO, e a exclusão do conceito de VRT, que protege os trabalhadores. O outro ponto é a questão do retorno das comissões extintas do benzeno. O benzeno ele não tem limite de exposição seguro para a vida humana, e nós, trabalhadores, não vamos aceitar que seja estabelecido esse limite. E quanto às comissões que foram extintas, elas devem retornar nos mesmos moldes em que eram antes de ser extintas, ou seja, de forma permanente e eficaz na proteção dos trabalhadores. Muito obrigado ao Anderson Medeiros, representando o Sindipetro RS aqui no Boca no Trombone. Vamos com mais dúvidas antes do nosso intervalo? Para a doutora Natasha Bubitz, esse telespectador, doutora, ele pede para a gente não identificar, vamos respeitá-lo. O final do telefone 2762, tenho 50 anos e 25 anos no regime de trabalho no regime especial. Tenho direito à aposentadoria? Pergunta muito pertinente. Até a data da reforma da Previdência, em 2019, bastava ter 25 anos de exposição a agente nocivo, sem idade mínima. A partir da reforma, é necessário que se tenha uma idade mínima. No caso dos agentes mais comuns, que aposentam por 25 anos de exposição, é necessário uma idade mínima de 60 anos. Então, ainda não tens essa idade. Ou acesso pela regra de transição, que exige 85 pontos, que ainda não é o seu caso. Mas é interessante daqui a pouco conversar com um advogado previdenciarista para ver se tem outras questões que possam ser computado e até analisar a conversão até a data da reforma, se não há um enquadramento em outra regra de aposentadoria que não a aposentadoria especial. Obrigado, doutora. A gente tem mais uma aqui, bem lá da Boca do Monte, lá de Santa Maria, da Cristiele, para o doutor Pedro Marcon, nosso especialista na área trabalhista. Fiquei 8 meses como intermitente e 1 mês fixo. Como intermitente, trabalhava todos os dias e não me davam cartão ponto. Quando me dispensaram, estava grávida e não sabia. Fiquei sabendo quando ganhei a nenê. Daí assinaram a minha carteira. Está correto a questão da Cristiele, doutor? Bom dia, Cristiele. Seu caso já começou errado, tá? O contrato de trabalho intermitente, ele exige que seja com carteira de trabalho assinada desde o primeiro dia. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a senhora não poderia ter sido dispensada estando grávida, tá? Toda mulher grávida tem direito ao emprego 5 meses após o parto. Por mais que a empresa tenha te readmitido, ou melhor, ter assinado essa carteira posteriormente, a senhora tem direito a todos esses salários do período durante a gravidez e 5 meses após o parto, né? Essa garantia é o emprego. Então, o seu caso está errado, a empresa tem que recolher 13º salário, férias, fundo de garantia de todo esse período retroativo. Tá certo, muito bom. Obrigado aos doutores que seguem com a gente vai dar aquela paradinha, já retorna. Olha só, vamos continuar com a consultoria previdenciária, consultoria trabalhista, tributária, tem o quadro Trabalho e Saúde, tudo isso aqui no nosso Boca do Trombone. Atenção, fique atento. Beba água pura, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina é na WaterSul. WaterSul, atenção total ao cliente. Ligue 3231-4567. WaterSul, 3231-4567. A OAB-RS está atuando em defesa da sociedade neste período de crise que vivemos em razão das enchentes.
Bradamos pela extinção da dívida do Estado com a União, pois ela já está paga há muito tempo. E buscamos esse reconhecimento no STF. Demandamos a antecipação e o pagamento de precatórios federais, estaduais e municipais. A OAB-RS também trabalha pela criação de uma zona franca no Estado para gerar emprego e renda. E requeremos o uso do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos para o Estado. A GT Capital presta assessoria financeira personalizada para cada cliente conforme o perfil e o momento de sua vida. Através de várias modalidades de investimento, a equipe especializada aplica o seu dinheiro com segurança, eficiência e planejamento. Acesse gtcapital.com.br e abra sua conta. GT Capital, assessoria patrimonial para quem busca ir além. O dia começa cedo para todo mundo. Para quem precisa fazer acontecer e para quem movimenta o dia a dia. Pode não parecer, mas muita coisa aqui passa pelo agro. De um jeito ou de outro, todo mundo participa. Quando o agro vai bem, a vida anda melhor. E quando eu penso que o agro também alimenta empregos, o mercado e o futuro, sempre me emociono. O Senar existe para apoiar o agronegócio, porque força para o agro é força para movimentar toda a sociedade. De volta com o Boca, na manhã do seu domingo, valeu, muito obrigado pela sua audiência, você que nos prestigia sempre com os nossos conteúdos jurídicos, as nossas pautas, e vai interagindo, vai participando, tá na tela, ainda dá tempo, mande a sua dúvida aí para os nossos advogados. Mais uma previdenciária para a doutora Natasha Bublis. Doutora, o Claudeci lá de Montenegro, tenho 59 anos e 35 de contribuição, posso encaminhar minha aposentadoria? Bom dia, Claudeci. Ainda não preencheste os requisitos. Não tens a idade mínima de 65 anos, e pelo que colocas ali, não se enquadrou ainda em nenhuma regra de transição da aposentadoria por tempo de contribuição. É interessante, né, verificar quando que tu vai implementar as regras para optar pelo encaminhamento na melhor regra, no benefício mais vantajoso para o seu caso concreto. Veja com um advogado previdenciarista. Obrigado, doutora. Mais uma do direito do trabalho. Quem está com a gente hoje é o doutor Pedro Marcon. Doutor Aloeci, trabalha no salão de eventos há 4 anos, em 2 períodos. No dia, faço a limpeza do salão e à noite, na cozinha. Tenho algum direito? Nunca tirei férias. Sábado e domingo, quase sempre, é direto o serviço, doutor. Bom dia, Aloeci. Sim, a princípio a senhora preenche todos os requisitos do vínculo de emprego. É um trabalho não eventual, a senhora trabalha durante a semana, inclusive sábados e domingos. Um trabalho oneroso, a senhora certamente recebe algum valor por esse trabalho. De forma pessoal, né, a senhora mesma que faz todos esses serviços, e também o requisito da subordinação, né, a senhora está ali dentro da dinâmica desse salão de eventos. Preenchido todos esses requisitos, a senhora tem direito sim à carteira de trabalho assinada, 13º salário, férias, fundo de garantia, direito à limitação de jornada de trabalho e de intervalos. Então, nesse caso, está errado, a senhora está trabalhando 4 anos seguidos sem a carteira de trabalho assinado e sem usufruir de férias. Obrigado, doutor. E uma última situação aqui da área tributária, doutora Luciana, nossa especialista, é que a Receita abre canal VIP com bons contribuintes. Olha que chique, hein? Para a gente encerrar o quadro aí com alguma notícia que parece boa, né? Sim, a Receita veio agora com 2 programas novos de solução de conflitos, o Consenso e o Soluciona. O Consenso voltado aos contribuintes com classificação positiva, né, nos compliances aí da Receita, nos programas de conformidade, e voltado então a solucionar litígios de uma forma mais ágil. E o Soluciona é direcionado a entidades de classe, a centrais sindicais, a ter um canal direto com a Receita para tirar dúvidas e solucionar questões.
O ponto aqui que os contribuintes, né, estão apontando é a dúvida no caso de não fechar o acordo, se por acaso isso geraria um problema também mais rápido, né, junto ao fisco, né, de autuações e coisa. Então, a notícia parece boa, mas os contribuintes, não sem razão, estão com o pé atrás até que isso, né, se desenrole aí na prática. Tá certo, vamos ficar atentos. Trabalhadores da área da saúde, vocês estão aí? Então chegou o quadro, o nosso Trabalho e Saúde. Bom dia, Solano. Hoje nós vamos falar sobre um ponto muito importante sobre saúde. É o seu comportamento. É como você se julga, como você se comporta. Você se cuida, você se ama, você ao menos se aceita. Esse comportamento, muitas vezes autossabotador, baixa a nossa imunidade e acarreta vários desafios a nível de doença. Quando você se admira, quando você se gosta, quando você está bem consigo mesmo, isso não acontece. O maior exemplo disso, eu sempre digo assim, quando você está apaixonado por alguém, você não pega nem gripe, nem resfriado. Não está na hora de olhar a vida com mais leveza, entender que os desafios estão aí para serem superados e que depende só de você melhorar sua qualidade de vida, acreditar mais em você, se comportar melhor consigo mesmo, se aceitar e, acima de tudo, colocar você na frente de todas as questões. Você merece o melhor dessa vida e o melhor dessa vida é uma vida saudável. Muito obrigado ao Dr. Rogério Moisés pela reflexão. Agradeço a Natasha, ao Pedro e à Luciana pela edição de hoje e fica o combinado, né? No domingo que vem, 8h30 da manhã, a gente está aqui na Band TV para mais uma edição do nosso Boca no Trombone. Durante a semana a gente faz aquele bate-bola lá no @programa Boca no Trombone, lá no YouTube, no Instagram e no Facebook. Tá certo? Até lá! A OAB-RS está atuando em defesa da sociedade neste período de crise que vivemos em razão das enchentes. Bradamos pela extinção da dívida do Estado com a União, pois ela já está paga há muito tempo. E buscamos esse reconhecimento no STF. Demandamos a antecipação e o pagamento de precatórios federais, estaduais e municipais. A OAB-RS também trabalha pela criação de uma zona franca no Estado para gerar emprego e renda. E requeremos o uso do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos para o Estado. O dia começa cedo para todo mundo. Para quem precisa fazer acontecer e para quem movimenta o dia a dia. Pode não parecer, mas muita coisa que passa pelo agro. De um jeito ou de outro, todo mundo participa. Quando o agro vai bem, a vida anda melhor. E quando eu penso que o agro também alimenta empregos, o mercado e o futuro, sempre me emociono. O Senar existe para apoiar o agronegócio, porque força para o agro é força para movimentar toda a sociedade.